Chamarei agora O'Hara Moreira. Boa tarde, gente. Eu vou ficar em pé também. E eu, inclusive, vou convidar todo mundo que quiser, claro, a ficar em pé também, porque a gente vai começar com o corpo hoje, agora. Porque a gente já ouviu tanta coisa. Como é que vocês estão? Tá tranquilo? Tá tudo bem? Ai, que bom que tá todo mundo bem, porque geralmente quando a gente fala desses assuntos, quando a ficha cai, mas a gente estava conversando aqui, eu esqueci, com o Gil, que muitas vezes a gente vai fazer essas discussões, a gente tem que qualificar a nossa audiência primeiro, para então entrar nos assuntos que a gente, de fato, está trabalhando, para discutir técnica, um monte de coisa. Quando a audiência já vem qualificada, aí é show, porque a gente pode... Aí a gente pode correr. Mas aí também tem a coisa do problema, que aqui, às vezes, pensa mais rápido do que aqui consegue dar conta. Então, eu estou aqui, vou lembrar um pouquinho do corpo, mexer um pouco o corpo, e quem quiser também fazer uma ginástica laboral, né, dar uma respirada, também está convidado para isso. Se a gente puder colocar a apresentação, rapidinho. Aprendi coisas novas aqui também hoje, de como usar o meu telefone para poder controlar aqui a apresentação, achei muito bom. É uma grande sala de aula. E, antes de tudo, eu queria agradecer pelo acolhimento e pelo convite, porque parte de um cuidado também muito grande de quando o Thaís me convidou, eu falei, olha, hoje é o final de semana que eu estou com meu filho. E aí, para eu poder trabalhar, eu preciso cuidar da criança. Tem como trazer minha criança? E minha criança está ali do lado. Então, muito obrigada, sindicato. Acho que isso diz muito sobre a importância do espaço e sobre como a gente faz a luta de fato na prática, né? Aqui, para mim, eu entendo que é o espaço que cuida de quem cuida de todas as outras pessoas, né, que estão vinculadas, né, tanto ao sistema de previdência quanto de saúde. A importância desse lugar para o nosso país, né, para a economia do cuidado, no final das contas. A gente estava fazendo uma conversa de alinhamento antes de estar aqui, e aí a gente estava falando um pouco sobre orçamento, né, um pouco sobre... para entender também o que trazer para cá. E aí a gente entendeu que assim, existem municípios que sobrevivem da renda que é repassada pelo INSS. Né? Existem famílias inteiras que dependem do trabalho de vocês, e aqui um dia inteiro aqui com a gente. Eu queria agradecer demais a atenção. Né? Acho que, para mim, não tem... Para um professor, para um pesquisador, não tem coisa melhor, não tem coisa mais valiosa do que o tempo de qualidade de troca, né, com as pessoas. Então, feito todos os agradecimentos, chegou a parte de falar de regulação. Eu vou me apresentar aqui para vocês, como o Thaís falou, eu sou advogada. Eu acho muito legal ser advogada agora, mas eu já desgostei muito. E aí tem umas 2 semanas que eu estava num evento, e aí uma moça me abordou e falou assim, nossa, mas você é cantora? Você é tão estilosa. Aí eu falei, eu sou rapper. Ela, jura? Eu falei, não, sou advogada. E aí acabou que, enfim, eu marquei o meu corpo também com aquilo que representa a minha prática advocatícia, né? Eu, enfim, estou aí, sou advogada popular, pesquisadora, estou mestranda lá na FGV em Direito da Regulação, sou conselheira municipal de proteção de dados lá no Rio de Janeiro, sou coordenadora da Tire Meu Rosto da Sua Mira, que é a campanha que quer banir sistemas de reconhecimento facial da segurança pública no Brasil, e diretora da Curumim Herê, que eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é. E aí todas as especializações e tudo mais e tal, mas sobretudo eu sou da rua, sobretudo eu sou filha da Érica, neta da Helena, mãe do Yasuke, filha de santo, e tudo isso construiu a minha prática e vai falar também sobre o tipo de regulação, a forma com que eu vou apresentar a regulação aqui para vocês.
Então, eventualmente, eu estou tomando todos os cuidados metodológicos, vamos dizer assim, para falar sobre os meus processos de como eu tenho aprendido a regulação, porque eu estou propondo uma outra leitura do direito, que não a tradicional. E uma leitura do direito e da regulação que eu estou chamando de pensamento regulatório. Eu tinha um professor na 8ª série, professor Hélio, que ele falava assim, eu não devia, aquele professor de história, eu não devia, mas eu vou ensinar para vocês o pensamento da história. Mas por que ele ensinou isso para a gente? Porque ele falou assim, às vezes vocês não vão lembrar o nome de tudo, quando foi a batalha do não sei quem, com não sei qual, mas quer ver que vocês sabem a história? Chega um determinado grupo que tem canhão e um monte de doença, e chega um outro grupo que tem flechas e muita fartura. Quem vai ganhar? E ele falava assim, pensando rápido, a gente já sabe como é que vai ser. Dentro da regulação, o pensamento regulatório, ele vai utilizar mais ou menos a mesma base, assim, porque quem vai dizer qual norma ou como a norma vai funcionar é quem tem o poder. Então, a gente vai passar por alguns conceitos de regulação, mas eu queria trazer para vocês como que eu vim parar na tecnologia e no direito, aí tem fotinhas aqui. Essa aqui sou eu, aqui em Novo Hamburgo, há 15 anos atrás, talvez, ou mais, na Mostratec, falando sobre o projeto de avaliação computacional de sistemas de iluminação lá no Instituto Federal, lá no interior do Espírito Santo. A gente fazia simulações computacionais de espaços físicos dentro de um laboratório de conforto ambiental para entender quanto de iluminação, qual é a posição certa da cadeira, temperatura e todas essas questões, e a gente já utilizava software, e aí não tinha nome de inteligência artificial na época, mas redes neurais, para poder entender como tornar o espaço cada vez mais agradável e melhor para que as pessoas pudessem aprender dentro de sala de aula. E isso eu estava fazendo lá com 14 anos com o meu orientador Agostinho, que foi a primeira pessoa que teve paciência de me orientar nesse caminho da extensão, que é mais do que fazer pesquisa ou ter uma abordagem teórica. É olhar para um problema, é olhar para a vida e para o cotidiano e entender que ali tem ciência o tempo inteiro e que a gente pode utilizar ferramentas tecnológicas para trazer ainda mais benefícios para os grupos que estão ali organizados. E essas últimas fotos aqui são do ano passado. Eu fui para a China e para a Coreia para visitar centros de tecnologia e inovação, para poder entender como está sendo feita a inteligência artificial lá na China. E aí eu fui com um grupo bem interessante, tinha políticos, cientistas, artistas, enfim, uma grande classe assim, aqui no Brasil. E assim, foi bastante... Eu adorei conhecer a China e a Coreia, tudo, mas eu odiei a minha companhia. Porque muitas vezes o que acontece? A gente vai aprender sobre como o outro faz as coisas e a gente não consegue entender que talvez o outro saiba coisas que a gente não sabe. E que talvez aquilo que o outro faça pode trazer soluções para aquilo que a gente está precisando e tem como problema. Então, quando a gente daqui olha para a China, ou enfim, para outros lugares, aí, enfim, eu imagino que aqui não, graças a Deus que a nossa audiência já é qualificada. Pensa muitos lugares e muitos povos e tecnologias como atrasados, ou como totalitaristas, ou mas tem tal problema, lá vocês comem com a mão, ou coisas nesse sentido, né? Então, eu convido para que a gente possa olhar para o debate que eu vou trazer hoje sobre o direito, um pouco mais procurando não necessariamente aquilo que nos afeta, mas aquilo que a gente quer. Olhar para o direito e olhar para as normas e olhar para as instituições. Não, eu ouvi todas as queixas que vocês fizeram, e são muitas e são extremamente legítimas. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês ferramentas, porque eu vim para o direito... Não porque eu queria o direito em si. Primeiro, eu saí lá do interior do Espírito Santo para poder fazer ciências sociais na UFRJ. E aí eu lia e me sentia muito burra, porque eu não conseguia entender nada. As coisas lá, tudo do Marx, do Zóio de Brumário. Aí lia tudo que tinha no programa de disciplina. Aí chegava na sala de aula, vinha um outro aluno e falava assim, mas o Proudhon. Eu falei, mas o Proudhon não estava na lista. Eu não li o Proudhon. E aí parece que a gente está sempre atrás de uma coisa que a gente ainda não tem, e que a gente não vai ter capacidade de fazer alguns debates, porque a gente não sabe tudo. Ou seja, eu também não sei tudo, mas com o que eu tenho, eu estou tocando o barco e sou tupetuda. Para poder criar também uma nova forma de lidar com o direito e com o direito da regulação.
Curumim-Herê surgiu através não necessariamente da dor, porque dor nós temos muitas, mas surgiu da fartura e da prosperidade, principalmente do mito de Xangô. Essa frase, né, esse ditado iorubá que está aí, só corre pelo espinhadeiro quem procura uma cobra ou quem corre dela, ela reflete muito a perspectiva que eu tenho hoje trabalhando com regulação. A gente pode reagir, e aí a gente vai ter sempre que reagir a muita coisa, porque eles têm muito poder, então, como a gente viu aqui, né? A gente já ouviu o Zaika, a gente já ouviu o Walter. É muito poder organizado. E nós somos sindicalistas, ou somos professores, ou somos, enfim. Então, o que a gente tem para fazer? A gente vai correr da cobra? Ou a gente vai procurar ela? Em qual sentido? E aí foi assim que eu criei Curumim-Herê, porque Xangô, ele não era o primeiro na linha de sucessão dentro do mito, do Itã. Mas ele foi o líder desejado. E por que ele era o líder desejado? Porque no reino de Xangô, as crianças e os velhos são prioridade. A medida da eficiência ou de um bom governo na cidade de Oió, essas crianças cantam. O que tem valor é aquilo que os mais novos ensinam para a gente de aspirar de futuro e os mais velhos ensinam para a gente sobre aquilo que a gente tem de ter sabedoria para escutar. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, porque todo mundo, inclusive o Sérgio também, que a gente ainda vai ouvir, são pessoas que me formam no meu pensamento. Né? Walter falou, não conheço o O'Hara ainda, mas eu conheço ele. Li muito, leio muito. E tem me ajudado, inclusive, lá no mestrado da Fundação Getúlio Vargas, a construir uma perspectiva do seguinte, a gente faz lei, e aí tem compliance, e aí tem isso aqui, e parece que a gente nunca sai do lugar, pelo contrário. Parece que fica cada vez mais difícil. E você fala assim, não, agora, sei lá, eu vou, enfim, bora lá. Senão eu vou pular etapas, queimar etapas. Mas, enfim, eu queria trazer 2 links, e aí depois vocês podem clicar, enfim, olhar. Um é esse Calculando Impérios, a genealogia da tecnologia e do poder desde 1500, esse trabalho da Kate Crawford e mais alguns pesquisadores. Eu falo assim, quando eu crescer, se eu tiver essa capacidade, eu vou ter chegado muito, muito, muito longe. Que é um mapa enorme, assim, depois vocês podem ir olhando, desde os navios tumbeiros lá, até agora a inteligência artificial, o que foi desenvolvido de técnica e de tecnologia, e aí lembrando que tecnologia não é só tecnologia digital, é jeito humano de fazer alguma coisa. Eu não sei enfim, não fui a fundo ainda nas pesquisas, mas eu não sei necessariamente se os outros animais fazem tecnologia, ou se só os seres humanos fazem. Eu realmente não sei, mas eu imagino que só a gente. Para mim, tecnologia é o jeito humano de fazer qualquer coisa. Fazer um bolo é uma tecnologia, né? Saber fazer uma trança, saber fazer um afago, um cuidado, né? Tem todo um trabalho invisível que a gente sempre fala, nós mulheres, é uma tecnologia, é algo que a gente aprende e conforme a gente vai fazendo, a gente vai fazendo cada vez melhor. E aí a Kate, ela trouxe esse Calculando Impérios, que eu acho muito interessante para a gente discutir como base da regulação, e ela também fez o outro, que é a anatomia do sistema de inteligência artificial da Alexa. Então, é um mapa enorme também, que vai desde os minérios, ali tem uma tabelinha periódica, até o código, né, a retroalimentação, quando a gente conversa com a Alexa também utiliza esses dados, né, enfim, o pessoal da tecnologia já falou. Mas eu trouxe essas 2 questões pelo seguinte, para a gente falar de regulação, a gente precisa ter em mente que é um universo muito mais amplo do que só o direito. O direito em si ele já tem uma dificuldade de se definir como ciência, que é uma ciência social aplicada, mas é uma ciência social muito pedante também, né? Porque ela se mete em tudo e estuda muito mal todo o resto, mas quer mandar em todo mundo. Eu juro que eu gosto de ser advogada, gente. Mas eu estou trazendo esse conceito de regulação pelo seguinte, esse livro é do professor Armando Castelar, tá topando a paciência de me ouvir reclamar muito nas aulas sobre regulação da concorrência, infraestrutura, mas ele, para mim, é um dos melhores livros para a gente entender um pouco a transformação do direito administrativo, vamos dizer assim, sobre o porquê que a gente está com tanta dificuldade de entender o cotidiano, porque a regulação, ele diz como um conjunto de regras que limitam a liberdade ou ação ou as escolhas das empresas, profissionais liberais, ou dos consumidores, e cuja aplicação é sustentada pelo poder de coerção que a sociedade concede ao Estado.
Vão ter muitos teóricos diferentes sobre regulação, e acho que uma das coisas, dos cuidados metodológicos que a gente tem que ter é a partir de que perspectiva a gente está falando dos assuntos que a gente fala. A Maria Conceição Tavares, ela fala assim, né, que os liberais, eles são uns porcos porque eles não enunciam os seus interesses. Os nossos interesses estão sempre enunciados. Então, é muito interessante, muito importante, quando a gente vai ler algo sobre o direito, que a gente procure a fonte dele, porque senão a gente vai escorregar, vai achar que está trabalhando por um processo de melhoria para a gente, e aí, quando a gente foi ver, não foi, né? Como a Thais relatou aqui, a gente foi para uma oficina para aprender, chegou lá, trabalhou mais. E a gente acha, né, que está chegando ali numa coisa que vai atender o nosso interesse, e não é. Mas por que também trouxe esse conceito de regulação? Tem toda a história, né, do Estado, e aí a história do Estado, do mercantilismo, do capitalismo, ela é a história do direito em si, e essa história do direito, ela é contada pelo norte global, como sempre, né, e aí as bases dos direitos humanos, e aí toda a história que contam para a gente, mas que também tem um epistemicídio muito grande e um roubo mesmo, né? Da onde vêm os nossos conceitos de justiça, da onde vêm os nossos conceitos de Estado, porque a gente tem uma expectativa de que através, quando a gente, né, o poder emana do povo e é exercido por ele através de seus representantes. Hoje, você ser um Estado democrático ou não é um sintoma do seu desenvolvimento. Ah, mas lá tem um ditador. Ah, mas lá não tem democracia, lá não tem liberdade. Mas liberdade para passar fome não é liberdade. Então, os pressupostos de Estado, né, e de como a gente vai organizar a vida coletiva, eu acho que assim, pode ser voltar muito no tempo, mas para mim não, porque eu entendo que o que a gente está vivendo hoje enquanto sociedade, e a lente da tecnologia digital ela está trazendo para a gente talvez a concentração de gente, de poder, de dinheiro, de recurso que a gente inventou não atenda às nossas necessidades. Talvez assim esteja dando errado. De repente está dando errado. Mas por que está dando errado? Porque a mentira não se sustenta. E aí por isso que a gente está vivendo também uma crise estética. Quando a gente vai falar sobre política, ou quando a gente vai falar sobre instituições, e a gente tem uma perda da crença nas instituições, uma perda da crença no funcionalismo público, não é uma perda da crença em vocês. Pelo contrário, vocês são cada vez mais necessários. Mas é uma perda da crença na forma com que o poder ele vai acontecer. E hoje a gente vai estar tendo essa falácia do poder que deveria cuidar de nós através dos algoritmos. E aí você tem desde, né, de um robô que está analisando um pedido, se vai ser aceito ou não, e isso vai dizer se alguém vai comer, se vai ter energia elétrica na casa de alguém. Isso é muito sério. E aí quem toma a decisão sobre isso, geralmente é alguém que não faz ideia do que é trabalhar. E aí nós estamos aqui, todos, né, eu achei, enfim, muito obrigada por estar junto desse super time. São pessoas que pensam, mas que trabalham muito. Não são acadêmicos puros, e, enfim, que estão ali criando teorias que são inócuas, que no final das contas não vão ajudar a gente muita coisa. A gente que está trabalhando e botando a mão na massa. E aí, um tanto por isso também, talvez eu possa pecar na compreensão, como o meu orientador às vezes falou, acho que você não entendeu muito bem esse conceito. Às vezes eu posso estar pecando na compreensão do conceito, mas eu entendo muito bem de trabalho, porque eu sou uma trabalhadora desde que eu tenho 12 anos e venho de uma família de trabalhadores. E aí eu estou dizendo isso pelo seguinte, o que aconteceu nessa transformação do Estado lá desde 1500 e tudo mais e tal? Teoricamente, era para exercer... Você me ajuda aqui? Obrigada. Era para poder a gente ser cuidado pelo Estado. Porque a gente, dentro, né, da filosofia, a gente abre mão de parte da nossa liberdade para que o Estado utilize esse poder de coerção para organizar as necessidades da vida coletiva. Conforme o capitalismo foi se transformando, que é o que o marco, né, dessa estrutura de Estado, foi se transformando, a forma com que o Estado vai participar para atender ou não as necessidades coletivas também vai mudar. Então, a gente vai ter lá, vou puxar uma coisa mais recente, quando a gente tem a Margaret Thatcher, né, na Inglaterra, falando, bom, agora, sinto muito, não tem mais, se virem.
O Estado não vai mais proporcionar para vocês o que vocês acham que deveria proporcionar, porque é muito caro. O Estado é ineficiente. Quantas vezes a gente ouve, né, que vai botar a tecnologia no processo porque o Estado é ineficiente e a gente precisa aumentar a eficiência. Mas qual que é o parâmetro de eficiência? O parâmetro de eficiência é o parâmetro do capital. Então, é maior lucro com menor custo possível. Então, o Estado está muito pesado, aquele Estado, né, lá napoleônico, que tem o direito administrativo, com um monte de burocracia. A gente vai reduzir isso, vamos aprender com as empresas, porque é quem sabe fazer as coisas, e vamos transformar o Estado num Estado regulador. Aí é o surgimento das agências reguladoras, tem toda uma mudança na história do direito, que hoje no Brasil a gente só tem 2 escolas de regulação, que é a UNB e a FGV, e todas elas são de pós-graduação. A gente não tem essa disciplina, quase nenhuma faculdade a gente tem essa disciplina como componente curricular da graduação. Então, a gente aprende o direito, o antigo direito público, os regimes de direito administrativo, que continuam funcionando em paralelo. Mas, atualmente, o papel do Estado na economia em relação à política vai ser regulador. E a Constituição Brasileira de 88, ela reafirma isso no artigo 174, pelo seguinte: o Estado, como agente normativo e regulador da atividade econômica, vai exercer, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Por que fizeram isso também e acolheram a estrutura do direito regulador para o Estado? Por causa da eficiência. A gente precisava lá em 88, e a gente sabe também pela história que tem o dedo dos Estados Unidos nisso, né? Primeiro a gente coloca uma ditadura. Aí a gente vai endividar o Estado. Aí o Estado vai criar várias empresas estatais. Aí a gente vai deixar aquilo dali bem bagunçado. E aí, quando a gente chegar com a democracia, a gente vai vender todas as nossas estatais, a gente vai privatizar tudo e a gente vai estabelecer agências reguladoras. E aí tem um movimento da OCDE, que é, se você quer fazer parte da 80% da economia global, você vai ter que aplicar na sua estrutura de funcionalismo público, de governança de Estado, as normas deste grande bloco econômico. Então, as agências reguladoras, a forma do Estado regulador, ela é um movimento que vem dos Estados Unidos para dentro de todos os outros países. Então, você vai ter agência para regular água, para regular petróleo, para regular energia, entenda, né? Separa os mercados, coloca uma agência reguladora, e aí o que sobra em relação à política de Estado e política de governo? Porque também trouxeram assim: bom, para que o mercado seja estável, para que a gente consiga fazer essa exploração econômica de uma forma tranquila, porque se troca de governo, tudo bagunça. Mudou de governo, aí todos os empresários, todas as empresas têm que reaprender como lidar com aquele país. A gente vai criar estabilidade e tecnicidade e eficiência através das agências reguladoras. E aí, tudo bem trocar de presidente, porque o presidente vai fazer a política, né, de Estado dele, mas a gente vai ter uma política de governo. Ou é ao contrário, enfim, mas se eu estiver errando, uma coisa ou outra coisa. Então, por que ficou difícil? Antes a gente ia para a rua e falava, eu quero água. E aí a gente pressionava o prefeito, o vereador, o deputado, o senador, e tem que ter água aqui na minha comunidade. Agora a gente vai para a rua e fala, eu quero água. Vai para a audiência pública e fala, eu quero água. Aí o que vai acontecer? Bom, tem um contrato de concessão que vai dizer sobre a exploração desse recurso. Quem ganhou foi a empresa X. Dentro do contrato do edital estava previsto que essa área que está aí, que não é uma área de interesse, que as pessoas não pagam tarifa, então para quem é empresário, eu não vou botar um serviço lá porque ninguém vai me pagar por isso, porque não tem capacidade de pagar, não vai ter. Essa também é uma das premissas do direito regulatório. Então, a gente vai vendo, faz várias audiências públicas, daqui a 4 anos a gente vai ter o mesmo problema da falta d'água. Porque alguém fiscalizou o contrato de concessão e viu se na última milha do cumprimento do contrato estava lá aquela comunidade que foi acessada ou não. Aí a empresa vai falar assim, não, mas teve um problema, a gente vai precisar de uma readequação aqui, uma renegociação nesse contrato, porque eu estou tomando prejuízo. E aí, olha como o assunto que era um direito, acesso à água, virou um negócio que, meu Deus do céu, quem vai me acudir? E aí você vai para tudo quanto é canto. E ninguém resolve o teu problema, porque não importa. Mas aí, por que eu estou falando sobre
regulação, e estou falando, e tem a ver essa história do Estado, da tecnologia, das agências e tudo mais. Pelo seguinte, importa entender que a regulação, ela é esse movimento próprio da globalização. Então, eu tenho lá os Estados Unidos e a Europa também. A Europa, ela sempre disputa esse lugar, ela não quer perder o privilégio dela, né, também. E aí, os Estados Unidos e a Europa são as duas grandes correntes regulatórias, as duas grandes formas de regular que existem hoje. E aí, eu estou falando sobre isso em tecnologia pelo seguinte, se você colocar aí no Google quais são as 5 maiores ou as maiores empresas no geral, não só em setor econômico e tecnologia, mas empresas do mundo, em capital, são empresas de tecnologia que constroem inteligência artificial. E se a gente for fazer uma outra pesquisa, que é sobre a lista do PIB dos países, o volume acumulado de uma única empresa é muito maior do que o PIB de um próprio país. Isso, inclusive, de países. Esses são os primeiros, são organizados, são os primeiros aí da lista. Se a gente volta lá, ó, vou botar aqui. Peraí. A gente tem nos Estados Unidos, o PIB é de 27.721 bilhões dos Estados Unidos. Aqui, só a NVIDIA, por exemplo, são 509,4 bilhões. Então, qual que é o papel do Estado na regulação? E aí, qual vai ser a regulação da inteligência artificial se a gente tem as principais empresas de tecnologia de inteligência artificial sediadas nos Estados Unidos? E se o próprio PIB dos Estados Unidos é menor do que o PIB das empresas que estão lá dentro do próprio país? E por que isso importa? Jurisdição. Se eu sou uma empresa, eu vou seguir as normas do país onde eu estou sediado. Muito mal, do direito internacional, alguma coisinha ou outra em um outro lugar. E aí, lá nos Estados Unidos, depois eu volto nisso aqui, como é que funciona a regulação de inteligência artificial? Não tem. Bom, tem, mas eu não concordo. Não é só não concordo. É o famoso para inglês ver, né? Porque, assim, cada estado pode estabelecer a sua própria norma. Tem toda uma forma organizativa própria dos Estados Unidos. Se eu sou um prefeito, se eu sou um governador, e aí eu quero atrair um polo tecnológico para a minha cidade, eu vou oferecer subsídio, incentivo, eu vou deixar o mais fácil, o melhor possível para aquela empresa estar no meu território. Então, eu vou regular de uma maneira firme, vou regular com qual interesse? Com o interesse da empresa, do caixa da minha cidade, ou vou regular com base nos direitos humanos, em toda a possibilidade de afetação que isso vai causar? O que acontece? Essa nota dos Estados Unidos, da Casa Branca, assim que o Trump foi eleito, ele publicou uma nota dizendo: não vai ter essa palhaçada de regulação federal de inteligência artificial. Esquece, porque aqui funciona como? A gente vai desenvolver tecnologia e depois a gente vê. Depois vê. Se der dano, deu. E se der dano também, como é que eles resolvem lá? Bom, você vai para um tribunal. O acesso à justiça nos Estados Unidos é péssimo. Péssimo. Você não tem defensoria pública. Não funciona assim. Você vai ter alguns advogados que vão lá fazer o caso, vão ganhar um dinheiro do governo, você pede uma ajuda ali, mas aí você pensa também qual o tipo de advogado que vai estar disponível. Complicado. Então, você tem que provar o dano se você quiser processar uma plataforma. E aí, por isso que a gente tem os casos emblemáticos, né? Porque aí você tem que ser um caso muito significativo, ou você tem que estar unido numa força coletiva. E aí é outra coisa também que eles têm bastante dificuldade. Então, essa é a abordagem regulatória dos Estados Unidos. É autorregulação, ou seja, as empresas podem criar os seus próprios protocolos. Se você entrar no site da Meta, em todas as empresas, você vai lá, tem relatório de transparência. Tem tudo. Tem auditoria. Tem, ele tá lá, tá feito. É bom? Depende. Para quem? Para eles, tá? Massa. E aí, para além disso, também eu digo assim, olha, quando você for desenvolver essa inteligência artificial, ela tem que ser responsável, viu? Tem que ser. Quem está vendo? Quem está dizendo se é responsável ou se não é responsável? Quem está atestando isso? Fé e milagres. Mas tem o NIST lá,
que criou protocolos de desenvolvimento, né, e tudo mais, tem grupos de pesquisa. Assim, sempre tem estruturas de Estado, né, e estruturas dentro das empresas sobre compliance, sobre o cumprimento de normas. Agora, como as normas são feitas e tudo mais, aí a gente vai passar respondendo, inclusive, a pergunta que ele fez. Como é que a gente resolve isso, então? Trazendo também aqui, vou deixar com vocês, porque a gente não vai ter tempo para abordar isso, mas China, como a gente viu ali, né? Estados Unidos, China, importa muito o local onde as empresas estão, a quantidade de dinheiro que elas geram, né? Então, a regulação ela vai ser o combinado, no meu conceito, o combinado dos acordos políticos e econômicos, e aí vai vir o direito para poder fazer aquela circulação assim, ó, e falar, não, a gente combinou isso aqui. Assim, o advogado ele é muito bom, porque assim, primeiro ele fala, um problema é uma oportunidade. E eles falam assim, como é que a gente vai resolver esse problema? Aí as pessoas resolvem o problema. Falam, não, agora eu vou escrever e você assina aqui. É um jeito muito bom de ganhar dinheiro. Pensa só. Mas, enfim, eu vou deixar para vocês esses, porque eu já ouvi de gente do nosso meio, da tecnologia e tal, do direito e tudo mais. Lá na China eles não têm norma para isso, né? Eles podem fazer de qualquer jeito. Pelo contrário. Muitas das soluções para os problemas que a gente tem, como um CPF por usuário dentro da rede, limitação do tempo das crianças na exposição, inclusive tem rede social interna para a China, para chineses, e rede social para competir no mercado global, que é o TikTok. Mas criança chinesa não usa TikTok. Não usa. Mas eu vou deixar um artigo de confiança, porque é para a gente também não ler, né, um monte de coisa, um monte de lixo, que tem um pouco sobre a abordagem chinesa regulatória, que é em cada fase, para cada modelo, para cada tipo de teste, para cada aplicação. Assim, é bem complexo. Eu não vou dar conta de explicar, mas recomendo a leitura desse texto para quem quiser saber mais. Da União Europeia, a gente tem um regulamento que chama de Risk-Based, que é quanto tem uma classificação de risco sobre a inteligência artificial. E aí a própria União Europeia já disse, ó, isso aqui é de alto risco, isso aqui é inaceitável. Uma coisa que é inaceitável, por exemplo, é usar a vulnerabilidade de usuário para desenvolver tecnologia. Ou seja, uma coisa que acontece dentro dos aplicativos de rede social é a menina tirou uma selfie, aí ela apagou. Ou ela tirou uma selfie e usou um filtro. A próxima propaganda que vai aparecer é uma sobre produto de estética, afine seus traços, clareie sua pele. Por quê? Ali foi compreendido por esses montes de toques e tal, né, que o Walter trouxe, de que aquela pessoa ali ela tem uma insegurança. E aí, dentro daquela insegurança, o melhor produto para vender para ela é aquele dali. De acordo com a União Europeia, isso é proibido. Não pode, é um uso inaceitável. Você utilizar a vulnerabilidade do usuário para você desenvolver tecnologia. Mas vamos ver aí o que vai acontecer, porque esse regulamento deles é um regulamento recente. Muita gente diz que é um dos melhores. Eu, no mestrado, estou testando para saber se é ou se não é, porque eu sou tupetuda. Mas tem isso. Se o risco é alto, tem uma grande carga de obrigações que tem que ser seguidas. Se o risco é médio e baixo, assim vai seguindo. É uma estrutura bastante interessante de norma. Tem que publicar relatório periódico, você tem as autoridades, né, supervisionando o processo. Então, a empresa desenvolveu a IA, fez um relatório, publicou, a autoridade vai ver se o risco foi identificado, foi devidamente mitigado. Seja, quando a gente fala mitigação, não é exclusão de risco, o risco vai acontecer. E o que é risco para o direito? É dano vezes probabilidade. Quantas vezes algo pode dar errado? E aí eu vou calcular o risco. Ou seja, eu estou admitindo que no desenvolvimento do meu negócio, do meu produto, ou qualquer que seja a forma com que eu estou interagindo com o público, aquilo dali vai dar um dano em alguém. E aí, dando um dano em alguém, eu faço um cálculo e digo, bom, para esse tanto de dano que o meu produto pode dar, eu estou propondo tal medida de mitigação. Só que a gente sabe quem sofre o dano. E aí, tudo bem. Eu fui da regulação muito por conta disso, porque eu estava cansada, como advogada popular, de chegar com o problema, com a materialidade do problema e falar, poxa, doutora, eu entendo, mas a gente não pode fazer nada. Quantas vezes vocês não ouvem isso? Por causa disso. Tem um risco. Tem um risco de a gente botar todos os processos digitalizados? Tem, mas aí a gente ganha eficiência. E aí qual que é a medida mitigatória? A gente nunca sabe. Nunca faz o ciclo certinho, mesmo daquilo que eles dizem que tem que ser feito. Mas avançando, porque eu não vou só falar mal hoje.
A gente tem coisa para falar de bom também. A estrutura do Brasil de regulação de inteligência artificial a gente tem um PL na Câmara, que é o 2338, né, que possivelmente vai ser o que vai ser votado. Ele foi elaborado por uma comissão de juristas, que também é super complicado, porque aí é uma tecnologia, e aí foi o quê? O bendito do advogado. Só o advogado. Não pensaram em chamar tecnologistas para poder desenvolver o projeto de lei, porque lei é código também. A gente não quer que ninguém mexa no nosso código. A gente não quer que ninguém descubra que talvez não precise de um advogado para fazer um monte de coisa. Então a gente fala assim, não, a gente vai chamar 20 juristas de saber ilibado, que a gente também gosta de falar difícil, que é para deixar as pessoas do lado de fora. Dentro desses 20 juristas, quantos negros, quantos gays, quantas mulheres, aí você já pode tirar como é que foi. Mas não pode criticar também não, que fica chateado. Os bastidores são complicados, muita fofoca. Mas, o que aconteceu? Tem aí um PL que se diz muito bom, porque foram feitas várias audiências públicas, um processo de participação social. Foi perguntado assim, como é que a gente faz, então, para ser diferente? Participação social é uma das apostas. Só que, o que acontece? Quem garante que aquilo que foi dito por vocês vai ser incorporado na norma? Porque é isso, eu também estou muito cansada de trabalhar de graça, no final das contas. Vem cá falar no evento, vem cá, vamos ali, vamos... Nossa, doutora, é muito boa essa perspectiva sua. Ou mesmo vocês, não, vamos ouvir, a gente vai fazer a reunião aqui, aí você vai, prepara os papéis, fica sem dormir, não sei o quê. Aí fala, nossa, ótimo, maravilhoso. Quando saiu o resultado, tinha a ver com aquilo que vocês queriam? Pelo contrário, ela vai falar assim, não, mas ficou bom, eu conversei com fulano, foi fulano que veio aqui, como é que você está reclamando do resultado? Eu até dei um espaço aqui para você vir falar na minha tribuna por 5 minutos. Como é que tá ruim? Não pode. Mas, enfim, tem aí um PL que diz que pode ser bom, também com uma abordagem de risk-based, né? Que tem algumas coisas que pode e que não pode. Uma das coisas que queria que pudesse era a arma autônoma. Você imagina uma inteligência artificial calculando em qual cabeça que ela vai dar um tiro. Olha que coisa bonita. Até então estava como classificação de alto risco. A sorte que a gente tem organizações que se dedicam muito a trabalhar e foram atrás disso e colocaram como risco inaceitável. Mas continuar classificando quem é suspeito e quem é bandido por reconhecimento facial ainda pode. Lá no PL, porque também eu ouvi assim, você tem que entender que tem até o limite de onde a gente pode tensionar. Não pode ficar aqui também fazendo muita quizumba, porque se fizer muita quizumba, não vai poder ficar aqui junto com a gente. Eu tive de ouvir que a gente tem que agradecer que foi proposta essa estrutura que melhor do que ser classificado como alto risco do que não ser nada. E, em alguma medida, eu tenho que concordar. É triste, mas é verdade. E aí eu trouxe também esse relatório da Data Privacy Brasil, onde quanto sabiá, que é, se vocês quiserem entender mais sobre como foi construído o PL, sobre a estrutura da lei, sobre os capítulos, sobre como que vai ser essa classificação de risco, como é que vai ser feito o relatório, é ótimo, é um material excelente, de verdade. Porque ali tem uma qualidade muito grande de trazer uma perspectiva ampla, mesmo que seja norte global, tudo bem, ou aqui está dizendo uma perspectiva brasileira, mas vamos lá, uma perspectiva brasileira sobre o PL de inteligência artificial do Brasil e por que também está em discussão. Se eu defino uma abordagem em risco, lembra que é risco a probabilidade de dano versus, né, é a quantidade que isso vai acontecer, eu também estou dizendo sobre responsabilidade. E responsabilidade implica em dinheiro. Se alguém for lesado e eu puder responsabilizar esse alguém, existe uma indenização possível. Então, existe também uma resistência muito grande a esse tipo de estrutura de proposta de regulação por parte das empresas, essencialmente, porque é isso, eu não quero ser responsável. Eu quero poder desenvolver... Quando vocês ouvirem assim, não, mas regular a tecnologia, regular a inteligência artificial no Brasil vai barrar a inovação. Barrar a inovação de quem? De quê? É justo que o custo da inovação seja a mutilação de meninas que estão com problemas de imagem por conta de rede social? Sei se é um custo que a gente quer pagar. Nós, enquanto sociedade. Mas aí, quando vira texto legal, que aí é um negócio que você fala assim, você quer pegar e escorre pelo dedo. Você fala assim, não, agora a gente vai conseguir regular, e aí regulou, a gente vai chegar, a gente vai conseguir cuidar das coisas. Tem que ser responsável. Mas responsável de quê? Como, gente? E aí, como é que vai ser?
No Brasil, a gente, para além da proposta de PL, a gente tem o programa do governo IA para o bem de todos, acho que a Zay chegou a citar. Pelo seguinte, lá no artigo 174 que a gente viu, o governo pode agir da forma reguladora, ou seja, ele não vai proporcionar de maneira direta, ele não vai poder mais intervir no mercado, estabelecendo uma obrigação ou não, de uma forma direta. Pode ou não pode, vamos dizer assim, que é a lógica comando e controle. Pode isso e não pode isso. Se fizer o que não pode, tem tal sanção. Essa é uma abordagem regulatória que chama de comando e controle. Quando eu falo que o Estado vai agir de uma forma reguladora, eu posso dar incentivo, posso dar fomento, eu posso estabelecer agencificação, eu posso estabelecer uma nova forma de regular. E aí, enquanto Poder Executivo, o que o Brasil fez? Um programa de fomento. O IA para o bem de todos eu estou dizendo o posicionamento do meu país enquanto governo sobre o quanto eu vou investir enquanto governo para que dentro desse mercado global o meu país seja referência, ou enfim, esteja dentro dessa lógica de mercado dessa maneira, posicionado dessa forma. Como o Walter falou, eu preciso de ter hardware. No programa IA para o bem de todos, não está previsto ali um recurso bacana para a gente poder pensar. Então, a infraestrutura que vai dar sustentação para esse código vai ser X. O fomento, da onde vai vir o dinheiro. E aí, o dinheiro também do IA para o bem de todos, eu trouxe aqui, está bem pequenininho, mas eu vou chegar perto também para me ajudar. O nosso plano é para 2024, 2028. É um dinheiro que diz que está pronto lá, separado, mas talvez não esteja. E aí também tem essa discussão. Para que a política vire, eu preciso de ter dinheiro para fazer. Se eu não tenho dinheiro, eu posso dizer que eu vou fazer um monte de coisa. Mas se eu não der executoriedade para o meu programa, não vai funcionar. Então, esse também é um problema que a gente tem, nós, enquanto movimento social, enfim, das lutas sociais, porque a gente pode ter um programa lindo como o IA para o bem de todos. Mas cadê o dinheiro de verdade para isso acontecer? E aí, quem vai tomar conta desse dinheiro? E aí, como é que esse dinheiro, depois de virar dinheiro de alguém tomar conta, para quais programas? Quais são os lugares? Quais são as prioridades? Mas, enfim. Nos Estados Unidos, o tanto de dinheiro público de P&D em IA, que é pesquisa e desenvolvimento, que é um dinheiro que é investido pelo Estado, porque empresa não quer perder dinheiro para desenvolver. Você não vai botar dinheiro no desenvolvimento de onde você não sabe onde vai chegar. Você quer um produto que já dê dinheiro, que já seja rápido. Então, é o Estado que tem que colocar dinheiro para o desenvolvimento de setores que são essenciais para questões globais. O amigo perguntou, né? Como é que a gente sai dessa posição de vira-lata? O Estado tem que botar dinheiro. E, eventualmente, vai ter que se endividar. A China se endividou pra caramba, mas ela colocou dinheiro aonde precisava colocar dinheiro e agora ela está colhendo os frutos disso. Então, tem toda uma discussão realmente geopolítica dentro da estrutura do capitalismo que é muito complicado. Porque o que importa são os interesses das indústrias, das empresas, né, dos grandes capitalistas. Então, o Estado, essa estrutura, ela não está fazendo política, ela não está conformando essa estrutura de pegar o poder de coerção que a gente dá através da alimentação da nossa liberdade para cuidar do povo. Mas está servindo a interesses do grande capital o tempo inteiro, inclusive com fomento. Aí vai lá, traz o, né? Porque é o jogo global. Não dá mais, muitas aspas, para só se fechar dentro dessa lógica capitalista para poder estabelecer uma política de cuidado interno. Porque você está no jogo do capitalismo. Você tem que agencificar. Você tem que colocar dinheiro em P&D. Você tem que fazer uma série de coisas que não necessariamente interessa a vida das pessoas no final das contas. Mas voltando aqui para o desenvolvimento de IA em P&D, os Estados Unidos colocou 63 bilhões de dólares em 2020, de 2021 a 2024. E em 2023 eles tinham 380 bilhões. A China, até 2024, só em data center, ela investiu 306 bilhões de investimentos. E, além disso, eu vou fazer uma correção no anterior. Dinheiro público, 306 bilhões na China, data centers 2024. De investimento privado, 39 bilhões. Para vocês terem noção do quanto o mercado chinês investe em dinheiro nas empresas e o quanto que o próprio Estado coloca. Nos Estados Unidos é justamente o contrário. O Estado colocou 63 bilhões e os investimentos privados em 380 bilhões.
Essa é a diferença no jogo global, inclusive da regulação, de quais são as normas que vão estar a serviço da política de Estado de governo que é escolhida por um país. Então, na China, tem uma estrutura regulatória bastante significativa. DeepSeek só conseguiu derrotar a NVIDIA, né, toda essa revolução que a gente viu, porque o Estado assumiu a conta. E porque a tecnologia ela vem das empresas, em grande parte pelos centros de pesquisa e educação que são governamentais. Então, quando uma empresa vai ser criada na China, são com vários cientistas. E eles continuam reinvestindo em educação, inclusive para as crianças. Assim, o que uma criança chinesa consegue fazer, meu filho está comendo meleca. Definitivamente. Porque é uma outra abordagem, uma outra prioridade. Mas aí eu quero chegar no seguinte. Vou voltar para cá. Perdão. Sobre regulação de inteligência artificial. A gente tem 3 correntes majoritárias de abordagem do Estado, né, de como vai fazer, se pode ou se não pode usar uma tecnologia, né, quais são os direitos dos cidadãos em relação a isso, que vai estar a serviço das empresas, do capital, tudo mais. O direito vai só fazer ali a assinatura do contrato final. O Brasil está se orientando por uma abordagem regulatória da inteligência artificial, uma abordagem de risco. E aí tem muito lobby, muita coisa acontecendo, para que não seja dessa forma. A gente vai assistir. Mas a estrutura regulatória, que é qual vai ser o fomento, qual vai ser a proibição, qual vai ser o incentivo, qual vai ser a forma do Estado utilizar, a gente pode utilizar esse framework para poder entender esse mapa, vamos dizer assim, sobre mensuração de performance regulatória, esse é de um professor estadunidense, o Kerry Cuglianese. Ele vai dizer que esse é o mapa de inferência causal, de efeitos da regulação, para a gente poder entender aonde a gente está se posicionando e o que a gente quer compreender do momento regulatório, mais ou menos isso. Ele vai falar que primeiro começa na instituição que está regulando, instituições regulatórias. Depois eu vou ter a política interna regulatória dessa instituição. Então, se está no Senado, na Câmara, tem todo um rito que tem que ser seguido no Senado e na Câmara, vai passar pelas comissões, tal, tudo mais. Depois vai formar a regulação de interesse, né, na linha seguinte. A regulação de interesse então a gente vai ter um PLGA, a gente vai ter uma lei de inteligência artificial. Depois disso, a gente vai ter o processo de implementação e de enforcement, que seria supervisão, de sanção, enfim. E aí, então, a gente vai ter o primeiro resultado esperado em relação à mudança de comportamento. E aí, essa mudança de comportamento, ela pode ser do particular, pode ser da instituição, uma série depende de quem está sendo regulado. Só que dentro desse mapa causal, que ele fala, isso aqui é uma simplificação, isso é uma redução, existem uma série de outras coisas que acontecem no processo. E aí, dentro disso, tem outras regulações, ali, other regulations. Outras regulações são, eu vou para a ONU, e aí eu assumi o tratado lá, assinei, o Brasil assinou, o desenvolvimento de IA responsável. E aí a gente vai ter as normas de direito interno ali na política regulatória interna, se a gente vai acolher ou não, se é obrigatório ou não, se é só simbólico, né? Então a gente também tem que entender qual é o instrumento que a gente está utilizando dentro do direito, se ele é um instrumento que ele está te obrigando, se é um instrumento que está te incentivando, ou se é um instrumento que está dizendo assim, é melhor que seja assim, mas se não for também, tá tudo bem, tá tudo massa. E aí a gente vai ter a continuidade desse ciclo regulatório. Qual que é a melhor regulação, de acordo com esse professor Cuglianese? A regulação que continua sendo feita. Porque eu fiz um primeiro ciclo regulatório, e aí eu testei, e aí eu vi que não estava tão bem. Eu tenho que voltar e fazer de novo, aí eu conserto. Hoje, a gente já tem uma série de coisas acontecendo aqui no INSS a respeito da regulação da inteligência artificial. E aí, não só da inteligência artificial, vai ter toda uma correlação com os dados pessoais, né? Como já foi falado aqui antes de mim, existem já, é preciso ter dado pessoal, é preciso ter infraestrutura pública digital e uma série de outras coisas para que uma IA aconteça. E aí aqui eu estou trazendo 4 manchetes, que eu até mandei um documento para cá de volta, refazendo o convite, que eu queria ouvir vocês, sobre como tem sido os impactos da regulação dentro do INSS a respeito desse assunto da tecnologia, que é
A primeira que está ali é governo ajusta regras de acesso a dados das teles para gerir o BPC. Tem um decreto, se eu não me engano, acho que a forma que foi feita essa regulamentação é por decreto, que diz como que as empresas de telecomunicação vão ter acesso dos dados dos beneficiários do BPC. E é nisso, inclusive, que muitas pessoas descobrem que foram beneficiadas muito antes de saberem o resultado, porque o banco liga antes, aí vocês já estão sabendo. Mas tem uma norma sobre isso, já está lá posta. E aí, assim, essa norma tá no Mobile Time, você não acha coisa pública sobre isso. E aí tem uma nota do IDEC, né, o Instituto de Defesa do Consumidor, que só não está pior porque o IDEC participou do processo. Eles estão ali já trabalhando um tempo com a Anatel para conseguir restabelecer as normas. Aí você pensa, uma coisa que está relacionada ao INSS está sendo regulada pela Anatel e os bancos estão tendo acesso, e os Corbans, né, para poder oferecer empréstimo para os segurados, né? Enfim, complicado. Depois também tem, né, a fase de teste da inteligência artificial no meu INSS, que a gente já conversou aqui várias vezes, não tem informação sobre, ninguém consegue entender o que está acontecendo, e é feito pela Dataprev, que é uma empresa brasileira, que é aí, lá no artigo 174, né, então tem que seguir as normas também, a gente não está vendo muito isso. Tem a AGU dizendo também que vai utilizar IA para revisar os benefícios do INSS, ou seja, depois que alguém tomou uma negativa por uma máquina, vai ter outra máquina que vai avaliar por que foi dada negativa. Eu achei uma ideia genial. Mas isso é porque, antes de judicializar, tem uma coisa ali muito boa, uma intenção muito boa do regulador, que é, antes de judicializar, a gente então vai fazer essa análise por inteligência artificial. E aí eu fiquei pensando assim, mas será que essa ideia é boa mesmo? Porque assim, antes de eu entrar com... Porque recebi a negativa. Não sei por quê já, né? Já tem essa dificuldade. Já tem a dificuldade que tem que fazer tudo lá pelo meu INSS, ninguém tem transparência de nada, tá complicado, até os advogados estão com dificuldade de usar. Aí o que eu vou fazer? Bom, vou achar um advogado que só vai ganhar o dinheirinho dele depois que o processo for ganho, porque assim, ser advogado previdenciarista também no Brasil não é um negócio lá muito fácil, não. Tem um monte de picareta? Tem, é verdade. Mas você pensa, meu filho come hoje, ele não vai comer daqui 2 anos, quando sair o resultado do processo. Então, ser advogado previdenciarista também, que é isso? Você está entrando com um processo de alguém que não tem dinheiro para conseguir um dinheirinho. Então, é uma profissão de fé, assim, eu acho também. Não vou só falar mal dos advogados, não. Mas aí, nem isso a gente vai poder fazer mais. Primeiro, a gente vai ter que esperar de novo outra IA dizer pra gente o porquê que não pôde. Mas tudo bem. E aí, por último, eu trouxe essa notícia aí, essa nota técnica da NPD sobre a oferta ativa, né, de serviços de crédito a partir de dados pessoais dos beneficiários do INSS por instituições financeiras e correspondentes bancários, o Corban. Então, já tem ali uma nota técnica da NPD dizendo como que pode, o que não pode, enfim, o que acontece? Eu tenho a Autoridade Nacional de Proteção de Dados como reguladora. Todo segurado e todo profissional tem dado pessoal sendo tratado. Então, tem a competência ali, a configuração da competência da NPD. Mesmo que o órgão regulador de inteligência artificial ainda não tenha sido decidido, mesmo que as normas sobre IA no Brasil ainda não estejam prontas, a gente pode recorrer à ANPD e à Lei Geral de Proteção de Dados. É do tipo, não tem norma para isso ainda, não vou poder te atender. Não aceito. Vixe, meu direito vai ter que esperar acontecer alguma coisa, alguém decidir quando é que vai ser atendido? Não, com as armas que eu tenho, eu vou ter que lutar. E aí, por que eu trouxe isso? Porque lá no artigo 20 da LGPD, diz que o titular de dados tem direito de solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base no tratamento automatizado, e aí não está falando se é IA ou não. Mas não foi IA. Amigo, não importa. Porque eu sou advogada, não sou programadora, eu não sei qual foi o botão que você apertou. Mas se foi automatizado, eu tenho direito à revisão, especialmente, né, os dados automatizados que afetem seus interesses, incluídas decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo, de crédito, ou os aspectos de sua personalidade. E aí, no parágrafo 1º, diz: o controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas, informações claras e adequadas a respeito de critérios e procedimentos utilizados para a decisão automatizada, observados os segredos comercial e industrial. Mas aí eu estou protegendo o código, porque é uma questão de segurança, porque, inclusive, a gente já teve vários vazamentos, a gente teve, né, um monte de problema, né, no INSS. Ok, lindo, não estou te pedindo a sua linha de código.
Eu estou pedindo para que você explique para mim como foi que você construiu a decisão automatizada. O que você analisou? O que você mandou o robô fazer ou não? Qual é o banco de dados que você está utilizando para comparar as informações que eu coloquei aí dentro? E isso a gente tem direito enquanto titular de dados. E no parágrafo 2º diz que, assim, em caso de não oferecimento de informações do que trata o parágrafo 1º do artigo, baseado na observância do segredo comercial, que é isso, vamos sempre proteger a empresa, tá tudo bem. A autoridade nacional poderá realizar auditoria para verificação de aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados pessoais. Ou seja, a NPD tem muito trabalho para fazer, abrir o concurso, porque tem uma estrutura muito limitada em relação aos desafios que ela vai precisar enfrentar, que ela já precisa enfrentar. Mas eu vou dizer assim, se fala muito mal do funcionalismo público brasileiro. E eu fico muito chateada com isso. Porque é a gente que está trabalhando, e trabalhando muito para dar conta de um país enorme. A NPD é a mesma coisa. A gente vai ter as críticas ao colonialismo, os reflexos de uma série de questões dentro da estrutura do Estado? Certamente. Mas tem um pessoal trabalhando bastante e muito aberto ao diálogo. Então, tem as coordenadorias, tem uma coordenadoria só de desenvolvimento de pesquisa em tecnologia, para fornecer, inclusive, as notas técnicas, e que está sempre disposta ao diálogo. Eu acho muito importante isso. Mas, para poder correr, porque a gente ainda vai ter Sérgio para falar, e eu comecei quase uma hora. O porquê que eu trouxe aquele esqueminha lá do professor Coglianese e por que eu trouxe todas as normas e tal? Para falar do seguinte: conforme a gente agencificou o processo, o Estado, né, se tornou um Estado regulador, essa democracia direta, ela está enfraquecida, tem um problema dentro da literatura de regulação que vai chamar de déficit democrático. Porque se eu estou tomando todas essas decisões, todas aquelas decisões que a gente viu, estão sendo tomadas por agentes do Estado, afetam diretamente as pessoas, e as pessoas não participam ou não são consultadas. Ele cansou de ouvir a gente falar. E aí, o que faz? Por que isso acontece? Por um processo chamado captura regulatória. Esse texto, acho que ele é de 1968, sei lá. Ele já é antigo. É um professor chamado Kerry Coglianese. Não, esse é o Stigler, perdão. Esse é o Stigler. E aí, muito da literatura também, para enfrentar esses problemas, está em inglês. Aí é uma dificuldade, então, bora nós. O que o Stigler disse? Que no processo regulatório, né, ele estava analisando lá os Estados Unidos, existia um fenômeno chamado de captura. E essa captura, ela é expressa ele chamou de que as indústrias adquirem, desenham e operam a regulação primariamente por seu benefício. Por que isso acontece? Porque acontece um processo de regulação por demanda, que agora a gente tem inteligência artificial, a gente precisa regular a inteligência artificial, não sei o quê, porque se faz uma conta, né, pela análise econômica do direito, se faz uma conta do quanto custa ficar sem norma, ou do quanto custa ter uma norma, ou tendo essa norma, o quanto ela vai custar para o desenvolvimento de produto e uma série de questões. E aí, dentro dessa conta, às vezes, para mim, é melhor que eu tenha uma regulação do que eu não ter uma regulação. E se eu tiver uma regulação, que ela seja uma regulação bem fraquinha para dizer, eu estou seguindo. É melhor do que eu não ter regulação nenhuma, aí um monte de gente entra com processo, aí o Estado vai ser obrigado a se pronunciar, e vai ser um monte de... Então, a análise econômica do direito é uma das disciplinas que dá estrutura para regulação, porque tudo é quantificado. Todas as trocas. E aí eu ficava assim, gente, como é que eu vou colocar ali a proteção do direito humano? Como é que você quantifica o dano da vida de alguém, gente? Olha como é que você assume uma coisa tão séria dentro do direito. Eu falei, não, eu vou me enfiar nesse buraco. Todo dia eu peço para a Zambi me iluminar para eu ir para a aula, para eu parar de brigar com os outros e conseguir aprender. Mas... Porque você vai ouvindo umas coisas assim, você fala assim, não, é sério, não pode ser sério. Mas por que acontece também a captura? Processo político. Um grupo consegue influenciar o processo da agenda de regulação. Por quê? É muito mais fácil você organizar uma empresa do que você organizar uma coletividade. Por que é mais difícil organizar uma coletividade? Eu estou lavando louça, eu tenho um menino para criar. Aí você fala assim, chega aqui na plenária do sindicato, você fala assim, hoje não vai dar. Mas uma empresa está lá 24/7, batendo de gabinete em gabinete.
Para eu conseguir ir num gabinete, alguém tem que tomar conta do meu filho, dos meus gatos, das minhas plantas. E aí eu tenho que ir lá no amor, porque também não tem dinheiro para me pagar. Mas tudo bem. Esse processo político de organização da vontade coletiva, ele é complicado. E é nisso que as indústrias vão capturar o processo regulatório. Limitações. Aí eu coloquei diretamente maximização de eficiência econômica. O tempo inteiro você vai ter ali um negócio chamado AIR, né? Avaliação de impacto regulatório, ou avaliação de impacto. Vai ter um novo projeto, uma nova indústria, não sei o quê, aí vai fazer uma avaliação de impacto. Quando você vai pegar a avaliação de impacto para ler, você lê e fala assim, realmente avaliaram. Mas aqui não está o cotidiano das pessoas. Porque quem faz a avaliação de impacto regulatório não é, novamente, quem trabalha. Não é, novamente, quem convive com as pessoas na rua. Então, os métodos que vão utilizar para poder mostrar que tipo de dano que vai acontecer ali dentro não é satisfatório. Então, enfim, sempre vai falar maximização de eficiência. Então, eu botei lá um aplicativo porque eu quero diminuir o custo do serviço público, porque servidor é muito caro, porque a agência é muito cara, e aí eu vou economizar. A gente tem o dado de que pelo menos 36% da população brasileira é analfabeto ou analfabeto funcional. Para usar um telefone. A gente tem dados que dizem já, o CGI todo ano publica a TIC domicílios, qual é o tipo de acesso do cidadão. E além do tipo de acesso do cidadão, qual é o dispositivo, qual é a capacidade dele de acesso. E a gente também tem dados o suficiente para mostrar qual é o perfil do segurado, qual é o perfil da pessoa que precisa acessar isso. Eu estou fazendo uma política pública de morte. E eu estou dizendo que eu estou sendo eficiente. Eficiente para quem? Eficiente por quê? Então, tem que ter, assim... Enfim, vou continuar, para a gente terminar. Conselho Gestor da Internet. Comitê Gestor da Internet. Comitê Gestor da Internet. É uma galera também que eu acho bacana da gente colar junto, que eles estão devendo umas pesquisas boas para vocês. Tem um monte de dinheiro lá para fazer umas pesquisas, tem uns assuntos novos que a gente precisa abordar e não tem. Entendeu? Vamos lá no CGI também bater na porta. Custo-benefício. Quando o setor obtém uma regulação, muitas vezes o benefício vem às custas do restante da sociedade, que é o resultado da perda de eficiência e aumento do preço para os consumidores. Que lá tudo é meio isso, assim, né? Preço, custo, valor e tal. Mas aí, dentro dessa parte da eficiência, da análise econômica do direito, eles vão falar que, assim, no mercado liberal, as trocas têm que acontecer livremente e ali se tira o máximo do valor. Quando não acontece isso, existe uma falha de mercado. E a regulação ela vem para corrigir falha de mercado. Então, o papel do Estado vai ser regulador a partir das falhas de mercado. Não é para cuidar das pessoas. Não é para isso que é feita a regulação. E aí, as falhas de mercado é em relação... quando a gente fala assimetria informacional, quando eu vou comprar uma empresa... e aí eu quero avaliar aquela empresa e eu não tenho informação suficiente para ela, sobre ela, aí eu vou ter uma lei concorrencial que vai dizer que eu tenho que prestar na bolsa as informações XYZ, porque eu quero ali tem que funcionar direitinho. Só que quando a gente está falando sobre questões sociais, a gente vai tratar essas ineficiências, essas falhas de mercado vão ser chamadas de externalidades sociais. Poxa, uma pena, né, que morreu na barragem. A gente não tinha calculado isso, a gente não pensou que fosse todo mundo morrer dentro dessa regulação. Pra você ter noção, a regulação mineral, porque a gente tem a Agência Nacional de Mineração. A multa por mineração ilegal ela é irrisória. Você fala assim, vale a pena. Vale a pena ir lá e cavucar uma terra indígena e matar todo mundo. É de graça, praticamente. A primeira venda que eu fizer já vai pagar os custos sociais, as externalidades. Enfim, eu vou avançar para poder a gente terminar, o professor Sérgio também ir. Mas, o que a gente faz entendendo, né, que a regulação mudou, que a forma do Estado mudou? A gente sente e chora? Não, a gente se organiza. É mais difícil organizar grupos coletivos em relação ao interesse das indústrias, em relação... Porque, assim, tem muita gente interessada na agenda do INSS. Maior orçamento que tem o governo. Então, assim... software livre, todas essas coisas, a gente está fazendo no amor. Mas tem um monte de empresa muito interessada. E aí, o que a gente faz? A gente surta? Não. Eles são grandes, mas a gente é ruim. Eu sou ruim. Meu cabelo ajuda a ser ruim. Quando a gente fala sobre Fanon, nas histórias da tecnologia, né, das lutas anticoloniais, o domínio do rádio foi super importante.
para que a gente pudesse, dentro da luta argelina, né? Talvez o domínio da regulação e o domínio das tecnologias seja extremamente necessário para a gente enfrentar os problemas que a gente tem. E aí eu estou compartilhando com vocês esses 4, são 3, na verdade, essas três organizações, para poder mostrar que existem outras pessoas ao redor do mundo, outras organizações que estão enfrentando problemas parecidos com os nossos, mas que estão criando soluções comunitárias. Uma é a Apurva, que é uma inteligência artificial indiana, e essa inteligência artificial indiana, ela começa com um ciclo contínuo, comunidade, diversidade de atores e tecnologia exponencial. A primeira coisa que a Apurva faz é identificar com qual comunidade vai se trabalhar. E a comunidade tem que dizer qual é o seu desafio. Eles falam que a Apurva ela é para melhorar a sabedoria coletiva de um grupo. E aí trabalha em conjunto com o Societal Thinking. Um caso, né? Eu trabalhei com eles o ano passado. Foi assim que eu fui, mais ou menos assim que eu fui parar na China, e foi assim também que eu fui conhecer o pessoal da Índia. Quando teve a pandemia de Covid, entravam dentro de uma sala de Zoom os técnicos, os médicos, os cientistas, enfim, todo mundo que participava do atendimento das pessoas. E aí tinha uma IA ouvindo a chamada. E aí cada um dizia, aconteceram tantas baixas hoje, aconteceu por causa disso, a gente pensa que tinha que ser assim, 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 assado. O robô ouvia e na hora saiu um protocolo de atendimento coletivo, aproveitando o conhecimento de todo mundo que estava ali naquela sala e distribuindo de acordo. Então, a Apurva entendia qual era a região, qual era o público, quais eram as características de cada lugar, e aí o protocolo era rodado com a máquina, e aí depois eles observaram qual foi o aproveitamento, quantas pessoas deixaram de morrer por causa de Covid porque utilizaram tecnologia de inteligência artificial. Então, não necessariamente ela é nossa inimiga, mas talvez quem tem para dar que seja nosso inimigo. Mas a gente pode fazer novos amigos, inclusive a Apurva, Societal Thinking e a Gami, que é essa terceira organização. Societal Thinking organizou essa coisa do Zoom e tal, não sei o quê, e usou a Apurva. E a Gami é uma organização também indiana que está fazendo novos desenhos de sistema de justiça. Mais uma vez, eles têm um evento que eles chamam de café. As pessoas vão tomar café. Às vezes, talvez a gente vai ter que reinventar também as nossas formas de se organizar. Talvez fazer plenária, as pessoas estão cansadas. Chama um café, vamos tomar café. Porque a questão é estética também. E aí, enfim, lá no Agami eles vão fazendo esses cafés, aí fazem café com um monte de gente. Eu adoro tomar café com um monte de gente. Tem café no CGI, eu já tomei café com o pessoal, falei com o Thaís. Falei, tem uma mulher lá no Senado que está querendo saber mais dos negócios de vocês. A gente vai fazendo amigos também nesse processo e a gente pode chamar junto. E aí também a gente senta e chora? Não, a gente chama Curumim Herê, estou aqui. E ser rebelde. Vocês vão saber, enfim, em primeira mão, praticamente, de um negócio chamado Flecha, que é a união minha e de Polinho. Acho que algumas pessoas já conhecem. O Polinho, ele é um cientista de dados e a gente trabalha com geração cidadã de dados. Por quê? São várias formas de entender a necessidade coletiva. Existe o voto direto? Existe a plenária? Existe o café, existem vários jeitos de a gente entender o que a gente quer coletivamente. E a Ser Rebelde trabalha com isso e eu trabalho entendendo, então beleza, a gente quis isso, aí agora é o quê? É decreto, é plataforma, é campanha? Qual vai ser um instrumento que a gente vai utilizar para que a vontade coletiva pelo menos seja considerada? De graça não vai sair mais, porque a gente gosta de fazer bagunça. E aí a gente vai criar a Flecha, mas Flecha nasce, Curumim ele nasce a partir dessa concepção de regulação. Esse livro é o livro da professora Denise Ferreira da Silva, estou chegando no final, só 3 minutinhos. Professora Denise Ferreira da Silva, que está viva, espero um dia ser orientanda dela, que ela vai dizer da condição de afetabilidade e da produção de racialidade. Porque a gente vai falar assim, mas a gente veio aqui defender o direito dos negros, dos gays, das crianças, dos animais, da natureza, não sei o que e tal. E é sempre incrível como a gente está criando categoria para todo mundo que é afetável. Ou seja, se você está fora da Europa, que é o que ela está construindo isso, tem as mentes europeias, que é o eu transparente. Homem, o sujeito, a figura ontológica consolidada no pensamento da Europa pós-iluminista, que é esse sujeito racional, que a gente vai fazendo norma, vai fazendo norma, vai fazendo norma, mas ao mesmo tempo a norma não funciona. Por quê? Porque existe uma racionalidade que contempla e que produz essa afetabilidade. Que não importa, eu costumo dizer assim, não importa se você é homem branco. Acabou para você também, lindo, você é afetável.
todos nós estamos afetáveis dentro dessa estrutura, porque nós somos mentes não europeias. Nós somos mentes do terceiro mundo, de qualquer classificação que você quiser criar. E aí, a Denise Ferreira da Silva é essa filósofa que vai dizer que a afetabilidade é a condição de subjugação ao poder natural, tanto no sentido científico quanto no seu sentido leigo, ao poder de outrem. Então, alguém tem poder sobre você. Quando alguém pode fazer uma norma, quando alguém pode dizer que esse sistema vai ser utilizado e vai ser esse, você tem que aceitar, a gente está numa condição de afetabilidade. Mas, para além disso, Curumim e Ser Rebelde se unem em flecha, porque a gente trabalha a partir do paradigma da afrocentricidade. O Molefiquet Assante, ele formulou a seguinte pergunta: o que as pessoas negras fariam se elas não tivessem que se preocupar com as brancas? Se eu estivesse cuidando da minha vida, ao invés de ter que ficar reagindo. Eu não corro mais da cobra. Eu vou atrás dela. Por quê? O que é melhor do que operar e agir segundo o nosso próprio interesse coletivo? E o que é mais gratificante do que enxergar o mundo com os nossos próprios olhos? Quando vocês promovem esse espaço aqui, o que eu estou entendendo é a gente se importa tanto que a gente vai destinar recurso, tempo, a gente vai ouvir esse povo até 8 horas da noite, para poder a gente entender como é que a gente oferece o melhor para as pessoas que estão precisando. Então, existe um interesse muito claro, organizado, estabelecido, e uma linguagem que precisa se comunicar com o restante das pessoas, porque se é o maior orçamento, também possivelmente é a maior agenda de interesse desse país. Então, não tem por que a gente estar perdendo, porque a gente tem um interesse muito claro. E a gente tem um ideal também que precisa ser compartilhado. Enquanto os outros estão pregando ódio, estão pregando violência por causa do medo, entendam, o reacionismo, enfim, os fascismos e tudo mais, é para uma perspectiva de escassez. Se tem pouco, o meu vai ser primeiro. Se tem pouco, eu vou inflar meu peito de homem e vou dizer que você tem que me servir. Mas se eu acredito que tem para todo mundo, eu não preciso disso. Se eu acredito que é possível criar prosperidade a partir da norma, eu não vou mais ficar berrando num lugar que as pessoas não me ouvem. Eu vou construir prosperidade. E vou combater com as armas críticas que eu tenho. Eu vou repensar tudo isso daqui, porque o Stigler fala, é capturado pelo interesse da indústria. E dentro do meu trabalho eu falo assim, mas e se a gente capturasse pelo nosso interesse? E se eu fizesse regulação de interesse afetável? E aí é uma das coisas que eu estou com dificuldade ainda de explicar. Depois eu vou querer ouvir de vocês se foi possível compreender. Porque eu não estou falando regulação de interesse dos LGBT. Regulação de interesse... Eu estou falando regulação de interesse de quem está subjugado. E de que quem quer viver bem. Eu não quero mais ser mitigado, ser um dano mais ou menos. Eu quero viver bem. E aí, eu estou apostando nisso por conta desse cara aí, do Milton Santos. Porque ele disse que no processo de globalização, há uma outra globalização possível. Existe, pelo domínio da técnica, né, que ele diz, a construção de um outro mundo mediante uma globalização mais humana. As bases materiais do período atual são, entre outras, a unicidade da técnica, a convergência dos momentos e o conhecimento do planeta. É nessas bases técnicas que o grande capital se apoia para construir a globalização perversa que falamos acima. Mas essas mesmas bases técnicas poderão servir a outros objetivos se forem postas ao serviço de outros fundamentos sociais e políticos. Aqui nessa sala tem conhecimento suficiente para botar esse sistema lindo, perfeito, para atender a população. Vai dar muito trabalho. Mas aí estamos aí à disposição também, que eu tenho uma criança para criar, um aluguel para pagar, entendeu? E mais um monte de gente, todos esses grupos que o Walter trouxe, são profissionais. A gente se tem que trabalhar, às vezes, 2, 3 vezes mais para aprender o padrão e para conseguir desviar o padrão. E é por isso que eu agradeço vocês por terem me ouvido até agora. E deixo aqui o meu muito obrigada e os meus contatos, porque existe um outro mundo possível para a gente fazer. Eu não gostava do direito, mas agora, como a Denise fala, eu vou atrás de todo mundo, porque tem que ter uma saída. Eu não quero mais ficar doente. Não dá mais para ficar doente. Porque eu encontrei Zaica nessa situação. Eu comentei assim, vamos seguir só reduzir o dano. Ela falou, garota, se emenda. Bem na nossa vez o mundo vai acabar?
Não vai dar. E eu acabei, gente. Obrigada. Gente, se tiver pergunta, manda por e-mail, que aí são 7h já. Pode ser? Pode ser? Então tá bom. Muito obrigada. Foi maravilhoso.